Eu sou Luísa Comar e esse é o seu momento de planejar com estratégia e ver com propósito, porque é no autoconhecimento que os planos realmente começam. Seja muito bem-vindo ao podcast onde os planos começam. E hoje eu tô com uma missão que vocês me deram, especial, única, e vamos ver como eu vou me sair. Inclusive, já peço carinhosamente que vocês deixem aqui a opinião de vocês sobre esse episódio. Bom, ao longo das últimas semanas, muitas coisas aconteceram no Brasil e no mundo, como nós estamos acompanhando. E conversando sobre isso no Instagram e também há um podcast atrás, eu trouxe um pouco sobre essa questão da invasão da Venezuela por cima. Vocês me pediram para que eu falasse mais sobre como isso impacta a advocacia de vocês, a vida profissional de quem não é advogada, mas, claro, isso impacta todos os setores. E foi por isso, então, que eu preparei esse episódio muito especial. E acho que, de muitas maneiras, ele se conecta, sim, ao tema do podcast, porque o podcast fala sobre autoconhecimento. E autoconhecimento não é só você entender suas forças e suas fraquezas. Autoconhecimento não é só você entender seus medos e seus sonhos. Autoconhecimento é você também questionar a sua visão sobre quem você é e a sua própria visão de mundo, buscando romper padrões, buscando romper perspectivas enviesadas, para que você possa enxergar a você e ao mundo no qual você está inserida com mais clareza, com mais veracidade. Então, hoje nós vamos trazer aqui alguns pontos de reflexão. Não tenho como objetivo do podcast vender ou apresentar a minha visão de mundo, apesar de que, claro, em muitos momentos ela fica muito clara, né? Principalmente porque esse podcast ele foi feito com o objetivo de nos conhecermos melhor, é diferente, por exemplo, do que acontece no canal do YouTube, onde nós temos um conteúdo muito mais técnico sobre planejamento e gestão, ou no Instagram, onde nós temos sim um foco de venda. Aqui a gente tem como foco conexão, e conexão acontece quando somos verdadeiras. Então, é claro que em muitos momentos fica muito claro o que eu penso, mas o meu objetivo aqui, antes de mais nada, no episódio de hoje, é fazer vocês questionarem o que vocês veem e, de repente, trazer aí para quem tem dificuldade de fazer essa leitura do mundo, da política, da economia, da sociologia, para que você possa, então, de repente, aí ter um norte para você começar. Eu digo um norte para você começar porque seria arrogante a ponto de achar que eu tenho como te ensinar tudo isso. Eu estudei com verdadeiros mestres, certo? Principalmente no meu tempo em Brasília, por exemplo, eu tive aula com o professor Amado Luiz Serve, com o professor Clodoaldo Bueno, verdadeiros mestres quando se pensa na política externa do Brasil. Então, a minha ideia aqui é só realmente trazer uma canjinha ou um insight que, de repente, possam realmente, através do autoconhecimento e do autoquestionamento, fazer vocês começarem a enxergar, certo, a importância da política, da economia e do que acontece, certo, na sociedade em que vivemos, para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional, tá? A primeira coisa que eu acho que a gente precisa debater, tá, é como você começa a trabalhar esses temas e a enxergar melhor esses temas. E não tem jeito, gente, é o hábito do estudo, da leitura, da atualização. Eu, por exemplo, fui fazer alguns cursos ligados à política, tanto política externa quanto política interna, nos anos de 2012, 11, 12, 13, porque é um tema que eu gosto muito, tá? Que me abriu muito a visão, é realmente um hobby, como vocês sabem. Então, é criar esse estudo e criar o ritmo de estar sempre atualizando, sempre vendo as notícias. Então, assim, você é advogada, você é engenheira, você é médica, você trabalha para alguém e você, às vezes, tem orgulho de falar que você não sabe o que está acontecendo. Ai, mas eu não assisto o jornal, ai, mas eu não leio o jornal, ai, mas o jornal tal, a revista tal. Gente, é o seguinte: tudo sempre vai ter uma linha editorial.
Então, é claro que quando você vai estudar, até mesmo uma obra, né? Se a gente pegar, por exemplo, meu historiador favorito do universo inteiro, Eric Hobsbawm, tá? Infelizmente já falecido. Todo mundo tem uma linha, entendeu? Editorial, todo mundo tem uma linha ideológica. O importante é que você entenda isso e consiga ler para além disso, mas esse fato não pode te impedir de procurar informação e de ter o hábito da leitura e do estudo, tá? Porque ninguém vive só da teoria jurídica, tá? E você não vive profissionalmente só da teoria jurídica, que você precisa saber muito mais do ambiente em que você está, em que o seu negócio está, como também, se você pensar, sem entrar em religião, mas que o ser humano está aqui para evoluir. Acho que todas as religiões, elas pregam essa evolução, essa melhoria. E como que você vai melhorar se é um avestruz com a cabeça, entendeu, no chão? Não vai melhorar, me desculpa, entendeu? Precisa buscar. Mas vamos voltar então para essa questão do viés ideológico das notícias. A gente precisa entender o seguinte: a notícia, por si só, ela seria um fato. Mas a análise pela qual ela passa para chegar até você é uma estrutura. E essa estrutura vai depender do canal de comunicação que você tá. Então, o noticiário ele não entrega só eventos por si só. Ele vai sim entregar eventos, mas ele vai trazer uma leitura desses eventos. E aí é por isso que cabe a você, através do seu pensamento crítico, dos seus estudos, das suas análises, enxergar padrões, trabalhar o entendimento do que acontece, para você conseguir, então, debater, como, por exemplo, pensando nas últimas semanas, questões como legitimidade, soberania, coalizões internas, economia, o jogo das grandes potências mundiais na atualidade. Porque se você não desenvolver o seu método, certo? Que vai, claro, gente, sempre estar ancorado nos seus estudos, nas pessoas que você lê, naquilo que você estuda, você corre o risco de começar a falar besteira ou pior, que eu acho que isso é, ó, falar besteira é vergonhoso, mas participar do efeito manada, aí eu acho vexatório, tá? Eu acho vexatório. Não pode participar do efeito manada, gente, só porque todo mundo indo para tal lado, eu vou para tal lado, sabe? A gente precisa pensar, a gente precisa questionar, tá bom? Bom, se a gente for pensar aqui, certo? No que tem acontecido, o que que eu vejo, o que que eu vou trazer, que eu acho que são pontos para vocês analisarem, tá bom? Para o ano de 2026, é claro, gente, como ele só está começando, já está acontecendo tudo isso, provavelmente tem mais pontos. Mas trouxe aqui 3 pontos que eu acho que são interessantes para vocês estarem pesquisando, estudando, se atualizando, porque com certeza vão impactar, tá bom? A nossa realidade. A primeira deles, a gente a gente precisa realmente entender em relação à questão da Venezuela, como que está o ponto da legitimidade, da soberania. São questões que, enquanto advogadas, são pertinentes à nossa área, ainda que você não faça direito internacional, que você não trabalhe com o constitucional, as pessoas sempre vão pedir uma opinião para você. Gente, outro dia, semana passada, inclusive, o moço, certo, veio aqui lavar o sofá. E ele perguntou: a doutora é advogada, né? O que que a doutora acha disso? E ele queria saber minha opinião sobre a Venezuela, porque eu sou advogada. Então, é a sua chance de, num detalhe tão pequeno também, se posicionar profissionalmente, tá? E aí entram questões como, por exemplo, impactando mais diretamente a nossa realidade, e entra também para a questão da migração, né? O que vai acontecer? Se formos a analisar as mudanças que estão sendo representadas por essa invasão e outras questões que envolvem, por exemplo, a China e Taiwan, que envolvem a Rússia e a Ucrânia, como que isso fica para o Brasil quando a gente pensa no estoque que nós temos de terras raras? Como que isso vai ficar para a gente? Quais são os riscos? Quais são os benefícios? Quais são os acordos que a gente pode fazer? Porque, gente, não tem jeito, tudo impacta a sua vida. E quando eu estou falando desses aspectos, eu estou falando inclusive economicamente impacta a sua vida.
o preço do que você paga quando você vai no mercado, quando você abastece o seu carro. E isso não impacta só a sua vida pessoal, seu CPF, vai impactar do seu cliente, que vai impactar o seu CNPJ, tá? Então, esses são os pontos que eu analiso quando eu penso na questão da Venezuela. Depois, tem chamado muito a atenção nos últimos dias tudo que está acontecendo no Irã. E, novamente, aqui a gente pode debater a questão econômica, a questão do controle por parte do Estado. Nós podemos analisar as origens dos protestos e até mesmo o que motiva esses protestos. E acredito que algo muito importante também é o risco de escalada, né? Da escalada da violência, da escalada política, até onde isso pode chegar. A gente está muito acostumado a, de alguma maneira, tá? Não estou falando que é todo mundo, mas a dar uma ignorada no que acontece no Oriente Médio por puro preconceito, no sentido, eles são assim, né? E não é desse jeito que a gente tem que encarar, né? Principalmente porque, novamente, é uma situação que, além de, claro, envolver direitos humanos, que por si só, ao meu viés, acho que todos nós deveríamos ter em algum nível interesse profundo, ainda mais como advogadas e como mulheres, certo? Mas também pode sim vir a impactar a nossa própria realidade. E por fim, gente, não tem como falar de Brasil, não falar de Brasil, eleições 2026, né? Por quê? Nós temos aí um ano eleitoral, nós temos uma questão de política internacional. Nós vimos aí o que aconteceu, por exemplo, na última semana, e no dia que eu estou gravando isso, ao que tudo indica, vai dar tudo certo no acordo Mercosul, União Europeia, um acordo aí de décadas para ser realmente finalizado. Tem muito ainda o que ser regulamentado. Vai ser muito bom para vários setores, certo, da economia brasileira, não tão bom para outros setores. Então, inclusive aqui, você que trabalha para o direito empresarial, para empresas, pode ser que o seu cliente seja o tipo de cliente que vai surfar essa onda, ou não. Você pode trabalhar com um cliente que ele vai ter que rever muitas coisas, porque ele vai ter, de repente, uma maior concorrência, mas é uma questão que a gente precisa ficar de olho. Nós temos aí, com essa questão da União Europeia, tá, do acordo da União Europeia-Mercosul, e com a questão da Venezuela, como fica a inserção do Brasil, tá, nesse cenário político-econômico internacional, qual é o papel que nós vamos conseguir ter. Eu digo vamos conseguir ter porque a gente sabe que, a priori, certo, o Brasil sempre buscou ter um protagonismo regional. Isso não vem do governo Lula. Isso vem ainda dos primeiros governos do Brasil República, tá? Não é de agora, gente. O Brasil sempre buscou esse protagonismo, sempre buscou esse espaço. Em alguns momentos conseguiu mais, em outros momentos conseguiu menos. Mas como vai ficar isso daqui para frente? Isso impacta a todos nós, para além de ideologias. Nós não podemos nos esquecer, e eu sou muito pragmática nesse sentido, viu, pessoal? Aí eu dando mais aqui. Acho que a gente tem que ser pragmático porque tudo que acontece impacta o nosso bolso, gente. Impacta o nosso custo de vida, certo? E impacta, não tem jeito. Então, esse impacto precisa ser avaliado e como isso vai ficar, né? Então, esses são os pontos que eu traria para a discussão. Claro que no futuro a gente pode se aprofundar, mas como eu disse, como é o primeiro episódio que eu vou fazer destinado a falar de uma maneira um pouco mais direta sobre essas questões, eu também queria começar devagar para entender o que vocês acham, a repercussão. Então, vou pedir, por favor, para que vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam, tragam também as suas ideias, porque a ideia é realmente promover o autoconhecimento de vocês através da indagação, o que eu acredito, o que eu penso, o que eu preciso repensar, o que eu preciso estudar, o que falta em mim para ser uma gestora melhor e mais atualizada para o meu escritório de advocacia. Porque se você quer ler o mundo, se você quer ler o mercado onde sua advocacia está inserida, você precisa de método. Porque quanto mais método você tem para pensar, quanto mais autoconhecimento você tem sobre você, você passa a tomar decisões melhores, tanto no seu trabalho quanto na sua vida.
E é isso que eu quero ensinar com vocês com esse podcast. Autoconhecimento e conhecimento de mundo trazem menos ruído, mais estrutura, melhores resultados e mais qualidade de vida. E se você gostou desse episódio, então, mais uma vez, deixa sua curtida, indica para alguma amiga que com certeza vai gostar de pensar sobre isso e que tem dificuldade de pensar sobre o tema. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Pessoal, muito obrigada pela confiança. Até mais. Tchau, tchau.